Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Léo e depois de muito tempo eu estou finalmente voltando com o canal aqui no YouTube. E no vídeo de hoje falarei sobre a Águia de Sangue, que é um ritual de execução que aparece na série Vikings. Se você curte o canal e quer que ele continue, se inscreva e já deixe seu like aí embaixo, que me ajuda muito, beleza? Então, bora pro vídeo. Na história da humanidade, diferentes povos e civilizações utilizaram métodos de tortura e de execução para conseguir informações de inimigos ou simplesmente mostrar a força de um estado governante. No período conhecido como Idade Média, foram utilizados diferentes métodos de tortura e de execução, muitos deles relacionados à Santa Inquisição. Os instrumentos opressores faziam referência à religião, lendas, tradições, mitologias antigas, fazendo com que as sessões de tortura fossem cruéis e também muito macabras. Empalamento, abacinamento, desmembramento, forca e a famosa fogueira foram alguns dos métodos de execução utilizados na Europa cristã medieval. Porém, logo ao norte, outra civilização, a dos vikings, utilizava um terrível e cruel método para executar seus inimigos, a Águia de Sangue. Mas quem são os vikings? Vikings é o nome dado para alguns povos que viveram e povoaram a Escandinávia, que é a região da Dinamarca, Noruega e Suécia, e algumas ilhas do Atlântico Norte, entre o final do século VIII e início do século XI. Os vikings eram conhecidos por serem grandes comerciantes e bravos guerreiros, que promoviam grandes invasões e saques pela Europa, principalmente na região onde hoje é a Alemanha, e aos antigos reinos anglo-saxões como Mércia, Nortúmbria e Essex. Eles também eram conhecidos por serem pagãos e adorar deuses como Thor, o deus do trovão e da batalha, Odin, o pai de todos, e Loki, o deus da travessura e da trapaça, bastante conhecidos por conta da indústria do cinema estadunidense. O ritual da Águia de Sangue está presente nas histórias vikings, registradas em pedras e pergaminhos por meio de runas, e na poesia escáltica, um tipo de literatura oral. As runas são as letras do alfabeto nórdico, e por meio delas foram transmitidas as lendas e sagas desses povos. A Águia de Sangue é bem rara e aparece em apenas algumas sagas, 3 sagas na verdade, e podemos dividi-las em 2 grupos, as sagas reais, que são as sagas com personagens que realmente existiram, e as sagas lendárias, que são as sagas com personagens míticos e fictícios. A primeira saga real onde aparece a Águia de Sangue está na História dos Condes de Orkney, que como o próprio nome diz, conta a história dos Condes de Orkney. Nessa saga, a vítima do ritual é Halfdan Longleg, traduzindo para o português, Halfdan Pernas Longas, que era um guerreiro filho do rei Harold I, conhecido como Haroldo Cabelos Longos, que na série Vikings é aquele cara que a todo momento fica falando que quer ser o rei da Noruega. O assassino é Thorf Einar, filho de Rognvald Eysteinsson, é um nome bem complicado, que ele é o Conde de Mor. O ritual, que foi feito em honra ao deus Odin, fazia parte de uma vingança, pois o pai de Thorf foi morto por Halfdan. A segunda saga real é o famoso conto dos filhos de Ragnar Lodbrok, que conta a história da busca por vingança por parte dos filhos de Ragnar, após ele ter sido assassinado a mando de um rei anglo. Nela, a vítima é o rei Eila da Nortúmbria, e o assassino é Ivar, o Sem Ossos, que é um dos filhos mais famosos de Ragnar. Esse assassinato é mostrado em Vikings e, na minha humilde opinião, é um dos momentos mais tensos da série. Já na saga lendária chamada História de Nornagest, há 2 vítimas que sofrem o ritual realizado por Sigurdo, um herói mítico na cultura viking. Mas como era feito o ritual? Após a captura da vítima, ela era colocada de joelhos, apoiado em algo como uma rocha ou tronco de árvore. Depois disso, ela era imobilizada. Isso era fundamental, primeiro para a vítima não reagir contra o agressor, e segundo porque caso reagisse e demonstrasse dor, de acordo com a mitologia nórdica, a vítima não iria para Valhalla, que é uma fortaleza dos deuses em Asgard. Fazendo uma comparação aqui com a mitologia cristã, Asgard seria como um paraíso viking. Em seguida, era feito um corte na região do tórax da vítima e com auxílio de uma faca, adaga, machado ou espada, suas costelas eram separadas da coluna vertebral e colocadas para fora. Ao retirar todas as costelas, a parte do corpo que foi desfigurada ficava parecendo asas. Por último, os pulmões eram retirados da caixa torácica e os movimentos da respiração faziam com que as costelas se movimentassem,
parecendo um bater de asas. Tudo era feito com muito cuidado para não atingir nenhum órgão que poderia levar o sujeito à morte. Era necessário fazê-lo sofrer. No final, o corpo era deixado num campo de batalha e servia de alimento para animais como os corvos, uma ave muito relacionada ao deus Odin. Para piorar a situação, alguns boatos que rodavam pela Europa medieval diziam que era jogado sal no ferimento, com o intuito de causar mais dor. Uma das descrições que envolvia o sal era a do dinamarquês Saxo Grammaticus, que dizia que a substância era jogada em cima de uma tatuagem feita no corpo da vítima. Mas o que dizem os historiadores? O historiador Alfred Smith defende a ideia de que, além de ser um método de tortura, a águia de sangue é um ritual religioso relacionado à nobreza e ligado à vingança pela morte de um pai, pois é algo que acontece na maioria dos casos conhecidos. Isso por conta da simbologia da águia e do sangue, duas coisas relacionadas à morte na cultura viking, e pelo fato de, mesmo torturando alguém, havia a preocupação do carrasco em levar a vítima para Valhalla. Pouco se sabe sobre esse método de tortura, pois há poucas fontes. Muito foi contado e replicado pelos católicos, lembrando que esse é um período de altíssima influência da igreja, os vikings ainda eram pagãos e por isso há uma tentativa de demonizar ao máximo esses povos. A historiadora Roberta Frank acredita que, para tentar compreender um ritual que nunca foi presenciado e documentado por cristãos, os católicos da época assimilavam a águia de sangue aos martírios, que são os processos violentos e de sofrimento que tornam alguém santo. Lógico que não pensando que o morto seria um santo, mas como era algo que não presenciavam, assimilavam os martírios. Também é importante ressaltar que quem conta um conto aumenta um ponto, e por isso fontes católicas que buscavam demonizar o processo e rebaixar a cultura viking não são 100% confiáveis, pois contam detalhes que possivelmente nunca existiram. Segundo o historiador português Hélio Pires, a águia de sangue é uma metáfora para a morte. É um jeito diferente para dizer que tal pessoa morreu. As sagas vikings, presentes nas poesias escáldicas, teriam sido mal interpretadas, tendo alguns trechos levados ao pé da letra. Esse modo de narrar os fatos foi desenvolvido justamente no momento onde relatos desse método de execução se espalhavam pela Europa católica, que buscava ao máximo converter os pagãos que restavam no continente. De acordo com Pires, a metáfora da águia de sangue seria como o nosso bater as botas. A pessoa não bate as botas literalmente, é um jeito diferente para dizer que alguém faleceu, no caso, é um jeito poético. Pensando nisso, as vítimas teriam morrido em campo de batalha, e seus restos devorados por animais necrófagos. A águia de sangue pode ter acontecido mais vezes, pois possivelmente muitos casos não foram documentados. É importante salientar que a partir do século XVIII, muitas lendas, histórias, sagas e personagens históricos foram modificados por meio de pinturas, por meio do cinema já no século XX e XXI e até por meio da música, se pensarmos, por exemplo, nas obras românticas de Richard Wagner. Um exemplo simples dessa manipulação é o famoso chapéu viking com 2 chifres, que surgiu por volta de 1820 para uma peça teatral, ou seja, os vikings nunca utilizaram esse tipo de chapéu. Por isso, não devemos tomar as representações contemporâneas dos vikings como 100% verdade, pois muito foi modificado por motivos ideológicos e econômicos. Nos séculos 18 e 19, durante o chamado Renascimento Viking, essa cultura foi utilizada como um dos alicerces da construção de algumas nacionalidades de origem germânica, como por exemplo a alemã, norueguesa, sueca, dinamarquesa, islandesa e austríaca. E mais recentemente, a cultura viking é constantemente manipulada pela indústria cinematográfica hollywoodiana, por meio de filmes da franquia Marvel, como por exemplo a trilogia do Thor e os Vingadores. Os vikings são povos misteriosos e poéticos, e muito de sua cultura ainda está para ser descoberto e desvendado. Bom pessoal, é isso. Se você gostou, deixe o seu like aí embaixo que me ajuda demais. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Se você curte história, siga no Instagram @historiaoculta para as curiosidades históricas e @historiaocultafotos para fotografias históricas. Os links estão aí embaixo na descrição. E não se esqueça de deixar aí nos comentários sugestões para os próximos vídeos, ok? É isso, até mais.